Olá, senhoras e senhores da minha turma 20 AFC04, bem-vindos a mais um conteúdo, né? Dia aí da gente arrasar, da gente estudar, da gente se capacitar. Hoje, gente, tá top, tá? Hoje eu não tenho o que falar, porque professora, você sempre fala que tá top, mas hoje é muito importante. É um assunto que parece óbvio. Professora, o quê? Por exemplo, a bula, né? Quando eu falo de bula, não, bula, aula de bula? Conteúdo de bula, eu já sei o que é uma bula. Mas você vai hoje ver que tem muitas coisas sobre a bula que você precisa saber para orientar o seu paciente, para saber também como profissional, né? O que a bula nos traz, quais são as informações que a bula traz, e nós vamos ver interações medicamentosas. Então, ó, esses conteúdos eles são casadinhos assim, juntos, tá? É muito importante que a gente inclusive trabalhe eles juntos, porque algumas interações medicamentosas, né, elas vêm inclusive escritas na bula. Muitas vezes a bula nos informa quais são as medicações que não podem ir lá com aquela outra. Então, se liga, gente, importante, certo? Saibam que eu tô aqui, ó, pegando na mão de vocês, ajudando vocês. Se vocês precisarem tirar dúvidas, vocês sabem que eu tô lá, online, no momento da aula de vocês, do horário de vocês, da turma de vocês, tá bom? Tendo dúvidas, eu tô lá. Fala comigo no privado, fala no grupo, eu respondo, certo? Bora começar? Vem comigo, vem. Então vamos lá. Gente, vamos diminuir aqui para que eu fique aqui, ó, de ladinho, certo? Para vocês conseguirem ver a projeção. Mas vou continuar aqui do mesmo jeito, como vocês já sabem. Meu povo, então vamos lá, certo? Quero que vocês abram aí o seu material. Sempre eu gosto de ficar norteando vocês pelo material, né? Para vocês verem o material, conferirem o material e aí depois da leitura, da revisão lá no material, aí você já ó, arrasa vindo aqui pro conteúdo. Então, abram lá no capítulo 9, certo? A partir da página 55. Então, a gente vai começar lá pela página 55. Gente, vamos entender então do que se trata esse conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre bula, como eu já falei, né? A bula muitas vezes é um instrumento, ó, eu tô aqui com a minha enorme. É um instrumento que muitas vezes a gente diz, ai, professor, vou lhe confessar, mas eu não gosto de ler bula. Não leio bula, acho muito grande, muito cansativo. Não consigo ler porque a letra é muito pequena. Quem aí já viu essa situação? Né? É muito comum o paciente, o cliente ou até nós mesmos, profissionais de saúde, reclamarmos do tamanho da letra da bula, achar que a bula não é um instrumento, né, didático. Mas eu queria dizer para vocês que a bula ela sofreu uma reformulação, gente. Se você ainda não viu uma bula recentemente, aconselho você a quando comprar uma medicação, ver. A bula ela sofreu essa modificação exatamente por essas reclamações, né? Então hoje a bula ela já tem uma letra um pouquinho maior, não é tão maior assim, ainda é reduzida, mas pelo menos eu consigo enxergar, ó, vou botar aqui para vocês verem. Ó, é uma letra, vamos dizer assim, razoável, né? Dá pra gente conseguir enxergar alguma coisa. Não é uma letra grande, mas dá pra gente desenrolar. Além disso, a bula agora, ela é orientada por perguntas e respostas. Para que isso? Para facilitar o entendimento. Muita gente dizia que a linguagem da bula era um pouco mais difícil, né? Não era qualquer pessoa que lia a bula e conseguia entender o que estava ali escrito. E aí, por essas razões, é que se teve essa modificação. Então, agora as bulas, gente, elas são orientadas assim, ó. Para que serve esse medicamento? Para que este medicamento funciona? Como esse medicamento funciona? Quando se deve usar este medicamento? Então, essas perguntas e respostas, elas norteiam o paciente, nos norteiam também e fazem com que a leitura da bula seja mais didática. Então, isso foi uma mudança positiva e que você tem que estar ligado nisso. Então, hoje, o nosso objetivo é, primeiro, saber para que serve a bula de uma medicação, certo? Então, é importante que a gente entenda que a bula ela não vem ali à toa, que ela está ali como um instrumento de orientação, tá? Não só para o paciente, mas para o profissional que está manuseando aquela bula, aquela medicação. Então, muitas informações que às vezes a gente não consegue saber, a gente não consegue dar sem ler a bula, tá? É como se fosse um manual de instruções.
né? E muitas vezes a gente não tem essa rotina de ler. Então, na bula, a gente vai encontrar todas as informações necessárias para se utilizar aquela medicação de maneira segura, de maneira eficiente, para que ela faça seu efeito, tá? Então, temos que saber que a bula, ela serve como um instrumento de orientação para esse uso, certo? Depois, por que é importante ler a bula do medicamento que eu vou tomar? Para conhecer a medicação que você vai tomar, para saber se você se encaixa em alguma contraindicação, para saber se realmente aquela medicação é para o que você está sentindo, né? Eu sei que a gente confia muito no profissional de saúde, a gente acredita lá, né, quando o médico prescreve uma medicação e chega lá, mas por que não checar? Por que não, quando chegar com a medicação que foi prescrito, ler a bula para ver se realmente é aquilo mesmo, certo? Então é importante a gente checar isso. Também, quais as informações contidas na bula, né? Ninguém pode deixar de ler algumas informações como para que serve, como deve ser tomado, a posologia, a gente vai já ver sobre isso, certo? Além disso, as contraindicações, né, os efeitos adversos. Então, são várias coisas que são importantes a gente discutir, a gente vai fazer essa discussão, certo? Letra D aqui. Quem é o provável leitor de uma bula de medicamento? Gente, infelizmente, a gente sabe que geralmente a população, os consumidores, eles não leem a bula. Então, muitas vezes, quem lê é apenas os profissionais de saúde, alguém que vai manejar aquela medicação. Mas é importante que a gente adquira esse hábito e propague esse hábito, né, para as pessoas que a gente conhece. Você não usa nada sem saber o que é. Você quer saber, né? E aí, a medicação não pode ser diferente, certo? E, claro, todas as bulas, elas vão lá vir dentro da caixinha da medicação, né? Então, a gente tem a medicação e a bula vem lá dobradinha, bonitinha, dentro da medicação, certo? Bora pra frente. Gente, então aqui eu trouxe, tô aqui com uma, né, na mão, a minha, que é bem maior, que é de outra medicação, mas aqui eu trouxe uma mais resumida, menor, pra gente conseguir ver todas as partes. Então, inicialmente, lá em cima, a gente tem o nome da medicação, tá? Do princípio ativo e o laboratório que fez essa medicação. Tô aqui com a setinha pra vocês verem, certo? Então, essa medicação aqui é a loratadina, foi feito lá pelo laboratório Multilab. Depois vai vir a forma farmacêutica. Lembra o que é forma? Se é sólido, se é líquido, pronto. É isso mesmo. Vai vir lá a forma farmacêutica e a apresentação. Então, se é em cápsula, se é em comprimido, né? Se for forma sólida, se for forma líquida, se é xarope, se é solução. Então, vamos ler aqui. Aqui, nessa medicação de loratadina, contém um cartucho com um frasco contendo 100 ml. Então, a gente já sabe que é líquido, né? Mais o copinho de medida. Então, a gente já sabe que a forma farmacêutica dessa medicação é forma líquida. Uso oral, então já vem a indicação da via de administração. Sempre disse para vocês lá nas aulas de nos conteúdos de via de administração, né, nas abordagens, que a gente tem que prestar atenção. A via de administração tem que ser de acordo com a medicação. Então, se aqui está dizendo que é via oral, então a gente vai fazer via oral, certo? Uso adulto e pediátrico. Vem a composição, que são os princípios ativos, os fármacos que estão dentro dessa medicação. E aí começa o box de pergunta e resposta que eu falei para vocês. Então, como este medicamento funciona? Por que este medicamento foi indicado? Quando não se deve tomar este medicamento, que é lá nas contraindicações, né? Então, por exemplo, essa medicação aqui diz que o medicamento é contraindicado em pacientes que tenham demonstrado qualquer tipo de reação alérgica a algum componente da fórmula, né? Depois nós temos dentro das contraindicações as advertências, né? Ou seja, se tiver grávida ou amamentando, procure o médico ou o farmacêutico antes de usar a medicação. Então, é uma advertência, não é uma contraindicação absoluta, né? A bula traz a contraindicação, que é o que não pode de jeito nenhum. Então, ele falou aqui, ó, quem já teve alergia a essa medicação, contraindicado, não pode tomar de jeito nenhum. No caso das grávidas ou de quem está amamentando, conversa com o médico ou com o farmacêutico para ver
se libera, né? São as advertências, certo? Aí vem um boxinho todinho falando sobre gravidez e lactação, amamentação. Vem também falando sobre os pacientes idosos. Olhe, também é um grupo de risco, tem que estar de olho, né? As interações. Então, também vem interações na própria bula. Tá aqui escrito, ó, interações medicamentosas. Loratadina não tem mostrado efeito aditivo com bebidas alcoólicas. Então, diz que não tem a interação com a bebida alcoólica, certo? Então, dentro das interações, a bebida alcoólica ela não vai interferir aqui na mistura com a loratadina. E aí vem até aqui informações sobre algumas alterações de exames laboratoriais que o paciente pode apresentar se estiver tomando essa medicação. Então, muitas vezes, às vezes a gente vai fazer o exame e está tomando alguma medicação, é importante relatar, porque às vezes o exame ele pode dar alterado por causa do uso de alguma medicação que você está fazendo. Então, a bula é o local onde a gente vai encontrar todas essas informações. Depois, a gente passando aqui para o outro lado, aí vai ter a dosagem, vai explicar como é que é para ser tomado, né? É claro, gente, que a medicação, ela sempre deve ser feita com orientação médica, tá bom? É importante uma consulta médica, mas na bula a gente pode encontrar a posologia, como deve ser usada. Ah, é de 8 em 8 horas, é de 6 em 6 horas? Na bula a gente encontra isso. Olha que legal, né? E além disso, vem falando também, lá por último, quais os males que o medicamento pode causar. Então, diz os efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos que a gente pode encontrar com o uso da medicação. E aí também vem falando sobre a superdosagem. O que fazer se alguém ingerir uma grande quantidade? Vem lá uma perguntinha sobre isso. E aí vai explicar quais são as condutas que você tem que tomar caso alguém faça a ingestão dessa medicação de maneira muito grande. Então, vocês estão vendo como a bula tem muita informação, gente? A bula é muito rica de informações. Quando eu pego lá o papelzinho, ó, amasso, jogo fora junto com a caixa e deixo só lá o comprimido, a cápsula, eu perco essas informações. E aí, quando eu for precisar, isso vai me fazer falta. Então, é importante dizer que, claro, hoje a gente tem um acesso às bulas na internet, tá bom? Às vezes acontece de você perder a bula, querer ler alguma bula de medicação sem ter a medicação. Você pode pesquisar, digitar, botar o nome da medicação, vai aparecer a bula, tá? Mas muito interessante e essencial que a gente também crie o hábito de fazer a leitura da bula quando estiver usando aquela medicação e guarde a bula para uma consulta posterior, certo? Dica aí. Então, revisando o que eu falei da estrutura, né? A gente viu aí na própria bulazinha, mas inicialmente a gente tem lá a identificação do medicamento, então sempre vai começar por essa parte, né? Vai ter lá a marca, o nome da medicação, o princípio ativo, a forma farmacêutica e sua composição. Depois, nós encontramos as informações ao paciente, então vai ter lá para que serve o medicamento, para que ele foi indicado, como esse medicamento funciona. Sempre norteado por pergunta e resposta para facilitar o entendimento do paciente, do leitor, do profissional de saúde que está lá lendo aquele material, tá? Quando não devo usar este medicamento, as contraindicações. Então, vocês viram lá, eu mostrei, falei da questão da amamentação, falei da questão de quem já teve alergia, a bula indica não tomar, né? Então, essa é a parte das contraindicações, quem não pode. Depois, ainda vem a questão de o que devo saber quando tomar esta medicação. Então, devo saber que se for gravidez, se estiver amamentando, tem que ter consulta médica, perguntar, orientar, né? Nunca tomar sem uma consulta médica. E as interações medicamentosas. Então, lá onde tem o que devo saber antes de tomar da medicação, vem informando também as interações, que é já o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Nós também encontramos na bula onde e como e quanto tempo armazenar. Então, na bula também vai lá dizer, armazene em temperatura ambiente. Ah, não, é a medicação que vai ser refrigerada, então armazene em tal temperatura, né? Vem como usar a medicação, então, como eu já falei, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, né? Por 7 dias, por 5 dias, é a posologia, que a gente chama isso de posologia.
Vem os efeitos adversos, né? Que são os males que a medicação pode causar, algum sintoma, alguma coisa que ela venha a prejudicar o paciente, tá? E vem a questão da superdosagem. Então, em situações em que o paciente ingerir muito a medicação, o que fazer? Na bula a gente também encontra isso. Além da parte das diretrizes, né? CNPJ do laboratório, número de saque, que é o serviço de atendimento ao cliente, né? Se acontecer alguma coisa, se precisar entrar em contato com o laboratório. Então, vocês estão vendo que é uma gama de informações, né? Que, claro, nem sempre é necessário você ler tudo, mas se você for usar uma medicação, leia pelo menos para que serve, como é indicado e os efeitos adversos, gente, né? Ou as contraindicações também, muito importante, para saber se você pode ou não tomar a medicação e como utilizá-la. Então, é muito importante que a gente faça essa educação à população, que a gente, como profissional, como futuro profissional, também se eduque para ter esse olhar mais criterioso pela bula, certo, pessoal? Então, resumindo, vamos falar sobre conhecendo a bula. Se eu quero saber como eu posso tomar este medicamento, em que parte da bula eu encontro essa resposta? E aí? Se eu quero saber como eu posso tomar, e aí? Como é que eu sei? Lá na parte de como utilizar. Então, lá na posologia, né? No boxzinho onde vai ter como usar a medicação ou como fazer uso do medicamento. Vai ter lá todas as informações sobre isso, né? Vamos ver a próxima pergunta. Se ao tomar um remédio, fiquei com alergia, em que parte do texto eu posso saber se minha alergia foi provocada pelo medicamento? Lembra que a gente tem lá uma região onde a gente pode ver os efeitos adversos que aquela medicação ela pode causar? Então, é lá em efeitos adversos. A gente vai ver se, por acaso, eu posso ter alguma reação provocada pela medicação. Vamos ver a C? Se uma mulher estar grávida, em que parte do texto, ela vai saber se pode ou não tomar a medicação? Toda medicação vem uma partezinha lá falando de gravidez e lactação ou amamentação, que é a que a gente viu que tinha, né? Lá na parte de o que devo saber antes de usar a medicação. Então, lá vai ter todas as informações sobre isso. E D, em que parte do texto posso saber se vou ter algum efeito colateral, né? Ao tomar o remédio, a medicação. E efeitos adversos, né? Lá no boxinho de efeitos adversos. Então, dever de casa para a bula. Peguem uma bula aí em casa, vão ler, vão fazer a leitura e vão tentar extrair essas informações aí, tá? Vão tentar ver se vocês entenderam depois da leitura para que ela serve, quais são as principais contraindicações. Garanto que agora vocês vão conseguir visualizar melhor isso, certo, galerinha? E aí, dentro da bula, a gente encontra um box chamado de interação medicamentosa, né? Então, a bula, ela vai ter várias informações, mas uma delas é a interação medicamentosa. Por isso que a gente vai focar agora nela e por isso que é importante que ela seja logo em seguida a bula. A gente já pega o caminho aí da bula para vocês entenderem que sempre que eu quero consultar se uma medicação interage com a outra, eu posso consultar a bula. Então, a bula daquela medicação vai me dizer quais são as medicações que vão interagir com aquela que eu estou tomando e se pode ou não misturar, certo? E quando a gente fala de interação, eu já adiantei aqui, né? Na verdade, é quando eu tenho uma medicação, uma substância, não necessariamente medicação em si, mas uma substância, por exemplo, o álcool pode interferir na ação de medicamentos. E aí, quando eu tenho a mistura dessas substâncias e uma interage com a outra, muda o efeito da outra ou inibe a outra, a gente chama isso de interação medicamentosa, certo? Então, interação medicamentosa é quando o efeito de um fármaco ele é alterado pela presença de outro. Beleza, meu povo? E aí, claro que existem algumas vantagens da interação medicamentosa, né? Se descobriu que quando uma medicação ela interage com outro para o bem, somando os efeitos, em algumas situações isso é positivo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma paciente que é hipertensa, tem uma pressão alta, toma só uma medicação para baixar a pressão, né? E aí se descobriu que se eu associar a outra, fazer duas ao mesmo tempo, uma interage com a outra e aumenta a potência daqueles medicamentos e, consequentemente, a pressão da paciente baixa mais rápido. Olha aí que vantagem, né?
Ou, por exemplo, quando eu associo duas medicações, né? 2 antibióticos, vamos dizer assim, para potencializar esse efeito e melhorar lá o sintoma que a paciente tem. Então, as interações, elas não são só negativas, elas podem ser também positivas, podem ter vantagens. Então, aumento da eficácia, redução de alguns efeitos tóxicos em alguns casos, né? Maior duração do fármaco, né? Porque uma pode impedir a excreção do outro. Isso tudo vai potencializar aquele tratamento. Mas quando essas interações elas causam prejuízo, mal ao organismo, aí deixam de ser vantagens, tá? Então, quando a gente fala aqui das interações como vantagem, é nesse sentido. Quando uma medicação interage com a outra, potencializando o efeito da outra, e isso é positivo para a pessoa que está doente. Por quê? Porque duas medicações associadas vão fazer a pessoa melhorar mais rápido, né? Ela vai complicar menos, ela vai baixar a pressão mais rápido, entendem? Então é por esse sentido. Mas as interações elas podem ser negativas também. É essas que eu quero chamar a atenção. Muitas vezes a mistura de várias medicações, e atenção aí os idosos, né, que tomam muitas medicações uma junto com a outra, a soma de várias medicações podem dar efeitos indesejados. Então podem intoxicar o organismo da pessoa, né? Ou em outras situações, uma medicação pode inativar o efeito da outra. E aí você tá tomando lá um antibiótico e um anticoncepcional, por exemplo, né, para não engravidar. E aí o antibiótico é tomado porque você está doente e ele acaba inibindo o efeito do anticoncepcional depois você engravida. Olha aí a situação, né? Então, vou já mostrar para vocês, mas uma das interações que a gente sabe que existe é com alguns antibióticos, tá? Não são todos, mas alguns antibióticos, eles podem interferir na absorção, na eficácia do anticoncepcional. Olha aí, que problemão. Então, a gente sempre tem que orientar os pacientes, né? Principalmente as mulheres, tá usando antibiótico e usa anticoncepcional, procura se prevenir nesse período. Não interrompe o anticoncepcional, continua tomando. Mas enquanto estiver tomando o antibiótico, usa camisinha, usa outro método, né? Então, essas são interações indesejadas, são desvantagens. Por quê? Porque essas interações não estão trazendo um benefício, certo? Ave Maria. A gente fala, chega, né? A garganta sente. E aí, a gente pode classificar as interações medicamentosas, certo? Preste atenção nisso agora. Não é difícil, não. É bem claro. É mais uma decorebazinha, tá? Pra gente saber. Quando eu digo que as interações, elas vão interferir na absorção, na distribuição e na biotransformação e excreção do fármaco, ou seja, no caminho que o fármaco percorre no organismo da pessoa, porque o fármaco vai precisar, a medicação vai precisar ser absorvida, ser distribuída, né, ser transformada para fazer seu efeito e depois o resto que sobrar ser excretado, ser eliminado. Então, quando um fármaco ele interfere aí no caminho que outro fármaco percorre no corpo, a gente chama essa interação de farmacocinética, certo? Então, sempre que eu tiver uma interação medicamentosa farmacocinética é quando uma medicação interfere ou na absorção de outra medicação, ou na distribuição de outra medicação, ou na excreção ou o efeito da biotransformação, certo? Ou a biotransformação. Então, esses são os pontos onde, se uma medicação interage com a outra, a gente chama de interação farmacocinética. Mas existe também as interações farmacodinâmicas, dinamismo. Opa, então a medicação já está fazendo efeito, ela não está mais percorrendo, ela já foi absorvida, parte já foi excretada. Então, quando eu tenho uma interação farmacodinâmica, é quando uma vai interferir no efeito da medicação. Então, a medicação, ela já foi absorvida, ela já foi distribuída, ela está sendo lá já ativada, tá fazendo seu efeito. Aí vem outra e corta o efeito dela. Ou interage no efeito negativamente ou positivamente, certo? Então, as interações farmacocinéticas é quando a interferência é na absorção, na distribuição, na excreção. Já as interações farmacodinâmicas é quando vai modificar o efeito da medicação, tá? Não é lá na absorção. Os dois são absorvidos tudo bem, não interagem na absorção, se dão super bem, são super amiguinhos. Quando vão ser lá distribuídos também são super amiguinhos, nenhum interage no outro. Agora, quando começa a fazer efeito, aí o outro diz, não, eu faço mais, não, eu faço mais, não, eu faço mais. Pronto. Se essa interação for na hora do efeito,
a gente chama de interação farmacodinâmica. Se for ainda no caminho para chegar até o efeito, a gente chama de farmacocinética, certo, gente? É só uma decorebinha, mas aí anota esse exemplo que eu dei que é fácil de você aprender. E por último, nós temos as interações de efeito, que é quando dois fármacos, né, com ações farmacológicas iguais ou opostas. Então, a interação de efeito é quando tem interferência lá, positiva ou negativa. Vou dar um exemplo, né? Eu dei até já esse exemplo hoje no nosso conteúdo. Quando eu tenho lá uma medicação interferindo no outro e aumenta o efeito uma da outra, potencializa a ação daquela medicação. Então, uma medicação interfere na outra, aumentando o efeito que aquela tem. Aí eu chamo isso de sinergia, né? Muita energia, pense assim. Então, uma está potencializando o efeito da outra. Isso a gente chama de efeito sinérgico, é uma interação de efeito. Já quando a gente tem aí uma medicação inativando a outra, a gente chama de antagonista. Então, uma medicação é antagônica, é contra a outra. Então, vai interferir na ação da outra, bloqueando sua ação. Então, quando a gente tem efeitos de soma, né, de um potencializar o efeito do outro, a gente chama de sinergismo. Quando a gente tem um inibindo a ação do outro, a gente chama de antagonismo, certo, gente? Belezinha? E quanto às gravidades, as interações medicamentosas, elas podem também ser classificadas. Então, quando a gente tem, se uma medicação se misturar com a outra, a gente tem o paciente podendo chegar à morte, podendo chegar ao óbito, a gente diz que aquela mistura de duas medicações é totalmente contraindicado. Então, quando eu abrir a bula lá e ver lá a parte contraindicado, interações, aí tem lá contraindicado, não pode misturar tal medicação com esse, é porque eu já sei que se misturar, se tiver no contraindicado, é porque não pode mesmo, né? A mistura desses dois fármacos pode ser fatal, certo? Podemos ter interações graves, quando uma medicação ela também vai interferir na vida do paciente, ela vai ameaçar a vida do paciente, tá? Mas não era princípio de medicações que eram proibidas, né? Elas podiam ser feitas juntas, mas por algum motivo, uma dose muito alta, algo assim, fez com que se tornasse uma interação medicamentosa grave, né? Tomou muito aquela medicação junto com a outra, misturaram em um grau muito alto e aí a pessoa teve uma reação muito forte que pode chegar à morte. Se a interação ela apenas resultar na piora do quadro do paciente, a gente chama de interação medicamentosa moderada, tá? E se a interação ela apenas limitar o efeito clínico de outra, a gente chama de efeito de interação mínima, tá bom? Então, vou desde o grave até o mínimo. Se interagir as duas medicações e poder causar morte no paciente, isso é muito grave, tá? Mas se uma só diminuir o efeito da outra, isso não é tão grave porque o paciente não vai sentir nada. Apenas a medicação vai ser cortada o efeito, tá? E para isso eu trouxe aqui as principais interações medicamentosas que a gente pode encontrar. Alguns exemplos. O material de vocês, gente, tá muito rico disso, tá? Vocês precisam explorar o material. Peguem lá o materialzinho, lá no capítulo de interações, tem falando sobre tudo. Tem vários exemplos. Tudo que eu falei aqui tá lá, então leiam, explorem o material e tem todos esses exemplos e mais alguns para vocês saberem, né, já irem se familiarizando com isso. Tá bom? Professora, eu preciso decorar que medicação interfere com outra. Não, lembra que a gente tem a bula para consultar isso? Então, a bula vai ser nosso instrumento. Além disso, algumas a gente vai pegando ao longo do tempo, certo? Com a rotina a gente vai sabendo. Então, o primeiro exemplo aqui, a digoxina, que é uma medicação para arritmia, com antibiótico. Então, os dois juntos interagem e podem causar distúrbios de visão e arritmias cardíacas. Olha que perigoso. Tomar lá ansiolíticos, sedativos, como midazolam, né? Que é bem forte. Mas não só o midazolam. Alguns outros também, né? Diazepam, bromazepam, mas principalmente o midazolam, se eu misturo com antibiótico, pode ser que o paciente tenha um efeito sedativo maior, então fique mais sonolento. É uma interação entre os dois, né? Se toma lá contraceptivos orais, ou seja, o anticoncepcional oral com antibiótico, lembra que eu falei? Pode diminuir o efeito do antibiótico. Desculpa, do anticoncepcional. Então, cuidado aí nos meninos, para não aparecer um monte de menino, viu? Estando tomando o anticoncepcional e se precisar tomar antibiótico porque adoeceu, importante
saber que esse antibiótico pode diminuir o efeito do anticoncepcional. Então, atenção aí, se previne enquanto estiver tomando antibiótico e anticoncepcional junto, certo? Tomar lá diclofenac, que é um anti-inflamatório com antibiótico, também pode diminuir o efeito do antibiótico. Olha só que interessante. Algum antibiótico, como a clindamicina, com outro antibiótico, misturar a clindamicina com a gentamicina, que são 2 antibióticos, podem causar complicação renal para o paciente. Corticoides com anti-inflamatórios podem causar dor no estômago, sangramento. Antiácidos com antibióticos podem diminuir a ação do antibiótico. E medicamentos emagrecedores misturados com antidepressivos podem aumentar a pressão arterial e pode causar taquicardia, certo? Então, aqui são exemplos de interações. Como eu disse, as interações a gente vai ter acesso na bula. E sempre que vocês estiverem tomando mais de uma medicação, que o paciente de vocês tomar mais de uma medicação, é importante ter orientação médica, tá? Muito importante isso. Beleza, meu povo? Então, exercício vai estar aí para vocês. Vou mandar o link, vocês fazem, tiram dúvidas. Trouxe aqui perguntas que vão ter lá no exercício e já também pra gente revisar tudo. Vamos ver aqui? Primeiro, se eu quero saber como eu posso tomar este medicamento, em que parte da bula encontro essa resposta? Tô escutando aqui, vai. Lá na parte de como utilizar a medicação, na parte de posologia, isso mesmo. 2, a bula de medicamento, ela é indicada apenas para profissional de saúde. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Claro que é falso. 3, o que é uma interação medicamentosa? Lembra que a gente viu? Interação medicamentosa é quando eu tenho 2 substâncias que interagem, uma interferindo no efeito da outra, certo? O nome já está dizendo, interação entre medicamentos. 4, por último, só é interação medicamentosa quando interagimos medicamentos com medicamento. Não, gente, tem interações também com o alimento, tem interação com o álcool também. Então, não esqueçam que as medicações, elas interagem com outras substâncias, não é apenas com medicação, certo? Pode interagir também com alimento e pode interagir também com álcool, com bebida alcoólica, certo? Beleza? Nosso próximo conteúdo vai ser sobre principais classes de medicamentos, imperdível, tá, meu povo? Fiquem ligadinhos, vou me aumentar aqui para me despedir de vocês. Foi um prazer, né? Queria terminar com essa mensagem. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. E vocês fizeram hoje meu dia muito bonito. Muito obrigada pela companhia no conteúdo. Estudem. Um beijo. Estou aqui junto com vocês. Tchau, tchau, gente!